paz, seja bem-vinda a mais um canal Café com Bíblia, amém? Hoje vamos estar aprendendo juntos da palavra do Senhor. Hoje eu vou estar passando aqui para você 5 passos de crescer na intimidade com Deus. Antes de eu estar começando a falar, peço a você que deixe um like, compartilha, ativa o sininho, E vamos pro vídeo, amém? Hoje eu vou estar aqui passando 5 passos de ter intimidade com Deus. O primeiro passo para ter intimidade com Deus, o primeiro passo é buscar o Senhor na oração. Aqui em Jeremias 33, do capítulo 33, do versículo 3, diz assim: E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. O primeiro passo, buscar o Senhor em oração. Nós vemos aqui que o Senhor ele fala para Jeremias que se Jeremias clamar o nome dele, ele responderia e mostraria coisas misteriosas, coisas que Jeremias não sabia. Então, a oração vai nos fazer trazer o Senhor para perto de nós. O primeiro passo é a oração. Nós, para crescermos na intimidade com Deus, nós temos que ter o nosso momento de oração com o Pai. Porque por meio da oração, você vai conversar com Deus. A oração é para você conversar com Deus. Então, não importa onde você esteja, mas você sempre esteja orando ao Senhor. Se você quer crescer na intimidade com Deus, você sempre reserva tempos para o Senhor. Tempo para estar ali orando, ali conversando com Deus. Seja no seu trabalho ou em casa, onde você for. Mas você ora, esteja sempre em espírito, orando, conversando com o Pai. Ali vai criar uma intimidade entre você e Deus. O primeiro passo é a oração e a palavra. Nós sabemos que por meio da oração, a oração é quando nós falamos com Deus e a palavra Deus responde para nós dentro da palavra. Deus ele fala conosco de várias formas. Deus ele fala através da palavra, Deus fala através de um sonho, Deus fala através de uma visão, Deus fala através de alguém que ele usa para falar, Deus fala através de um louvor. Então Deus ele fala por meio de sentimentos, do pensamento. Deus ele fala de várias formas conosco, E nós sabemos que a palavra nos ajuda a gente comunicar com o Pai. Quando oramos lendo a palavra, isso vai fazer com que nós tenhamos um relacionamento com Deus, Vai ajudar a gente na intimidade com o Pai. A oração e a palavra nos ajuda a crescer na intimidade com Deus. Amém? O segundo passo é manter um desejo profundo de querer estar na presença de Deus. Aqui no Salmos 42, diz assim: Assim como a costa deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na presença tua, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderia adorar a tua presença? Então, o segundo passo é manter um desejo profundo de querer estar na presença de Deus. Sabe, você ter aquele desejo profundo de você querer estar ali com Deus em oração. Você ter um desejo profundo de estar lendo a palavra. Um desejo profundo de querer estar com o Pai. Fala assim, não, esse momento eu vou reservar para o Senhor. Esse momento eu quero estar na presença de Deus. O segundo passo é manter um desejo profundo. Como aqui diz o salmista, ele fala: eu tenho sede de ti. Sabe, é uma alma que tem sede, que sacia pela presença do Senhor. Então, mesmo assim, nós, o segundo passo para termos intimidade com Deus, nós vamos ter que manter esse desejo profundo de querer estar na presença de Deus. Você tem um desejo profundo de você estar ali com o Pai, um desejo profundo de você querer ouvir a voz de Deus, você querer sentir a presença de Deus.
Não esteja ali só por estar, só para cumprir, não. Mas esteja ali pela vontade que você tem dentro de ti, sabe? A vontade de falar assim, hoje eu quero estar na presença de Deus. Hoje eu quero estar aqui com o Senhor. Sabe, você reservar um momento para estar a sós com Deus. Isso é importante no relacionamento. O primeiro passo, como eu falei, orar e na palavra. O segundo passo é você ter esse desejo profundo de querer estar com Deus, sabe? Não é ser obrigado a estar ali orando ou lendo a palavra, jejuando, não, mas faça por amor, sabe? Aquela vontade que você quer mesmo ter a presença de Deus mais perto de ti. Então, sacia por esse Deus vivo. Tenha sede, mantenha profundo esse desejo de querer estar na presença de Deus a todo momento, em oração, na palavra, no jejum. Então, reserve esse momento com Deus. Amém? Vou estar aqui passando o terceiro passo. O terceiro passo é ter um tempo só para Deus, em um lugar secreto, aonde é só você e Deus, sabe? Um lugar secreto. Em Mateus 6,6, no capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó. Mas você, quando orar, vai para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o pai que vê o que você faz em segredo lhe dará recompensa. Entre no quarto e feche a porta. Ore a teu pai que está em secreto. Então nós temos que ter esse momento reservado com o Senhor. Um lugar onde é só você e Deus. Um lugar que você está longe de barulhos, sabe, de impedimentos. Mas um lugar que somente você e Deus, né? Entre no teu quarto, feche a porta, ore ao teu pai que está em secreto. Para nós crescermos na intimidade com Deus, nós precisamos ter um tempo com Deus. Precisamos ter um lugar reservado somente para você e Deus, um lugar secreto, onde é só você e Deus, né? Orar-lhe a palavra, ter um desejo profundo, né, de estar na presença de Deus e ter um lugar secreto, um lugar onde é só você e Deus, onde você está longe de barulhos, onde você está longe de pessoas conversando que vai tirar o teu foco, um lugar onde só você vai estar conectado com o Pai. Isso nos ajuda a ter intimidade com Deus. Isso vai nos ajudar a crescer na intimidade com Deus. Quando você reserva um lugar para você todo momento estar ali conversando com Deus, longe dos barulhos, né? Longe dos impedimentos. Só você e Deus. E ali, no silêncio, você vai ouvir o que Deus tem para te dizer, né? Você vai orar ao Pai e você também tem que deixar Deus falar. Amém? O terceiro passo é ter um lugar secreto, um lugar reservado somente para você e Deus. Reserve um cantinho, né? Eu mesmo fiz um cantinho de oração, um cantinho onde eu fico com Deus ali, ouvindo o louvor, lendo a palavra, eu oro ao Senhor. E é muito legal, né? Quando eu já estou no meu lugarzinho lá, né? Minha esposa, minha filha, eles não me incomodam, eles já sabem que eu estou ali sozinha com Deus. E é maravilhoso a gente ter um lugar secreto, aonde você vai se comunicar com o Pai. Isso ajuda no seu relacionamento com Deus e vai te ajudar a crescer na intimidade com o Pai. Vamos lá para o quarto passo. No quarto passo, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Por quê? Muitas das vezes o medo e a ansiedade nos impede de relacionar com Deus. O medo impede da gente relacionar com Deus. Por quê? O medo e a ansiedade nos impede de nós relacionar com Deus, porque Deus, como é que na ansiedade nós vai poder ouvir a voz de Deus? Para isso nós temos que, né, estar ali em paz, com calma, esperar Deus falar conosco. Eu vou estar aqui lendo um versículo para você em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 12. Aqui na palavra vai dizer assim: depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse:
O que você está fazendo aqui, Elias? Nós sabemos que Elias ele estava dentro de uma caverna escondido. E o Senhor pediu para que Elias saísse dali e fosse ao monte onde ele estava para ficar perto dele. E vemos ali que passou um vento forte, Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Mas sim uma voz suave sussurrou ali. Então, nós vemos que Deus ele fala conosco, né, com sua voz tão suave. E para nós escutar a voz de Deus, nós temos que estar em silêncio. Muitas das vezes a ansiedade vai impedir da gente ouvir a voz de Deus. Para isso nós temos que estar calmo. Elias estava com medo de ser morto por Jezebel. Ele estava escondido na caverna. E Deus pediu para que Elias saísse de dentro da caverna e subisse ao monte onde ele estava. Nós vemos que nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que sair da zona de conforto para que a gente venha poder ouvir a voz de Deus. E Deus falou com Elias numa voz suave. Então nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. O quarto passo é você ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Não queira só falar, mas deixe também que Deus fale contigo. Como é que a gente só quer falar? Que relação é essa que só a gente fala e não deixa o outro falar? Não. Quando a gente, você quando for conversar com seu esposo, quando você senta ou sua esposa, vocês não sentam, um conversa com o outro, um dá opinião do outro, sim. Mesmo assim, é a nossa relação com Deus. Nós falamos, Deus também quer falar conosco. Como é que só a gente quer falar e não deixa Deus falar? Então nós temos que parar um tempo para ouvir a voz de Deus. Porque se nós deixar que o medo, a ansiedade, as coisas da vida impede da gente ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é suave. Se nós não parar para ouvir, nós não tem como ouvir. Então nós temos que reservar esse tempo para ouvir a voz de Deus. Estar em silêncio, em paz, para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Muitas das vezes passamos despercebidos, o Senhor está falando conosco e passa por despercebido porque a gente não parou para ouvir a Deus. Lembra de Maria e Marta? Marta estava ali avexada, fazendo as coisas dentro de casa. E Maria estava aos pés de Jesus. E Marta ali inquieta, ela se incomoda porque Maria está sentada aos pés de Jesus e não está ajudando ela. Então ela fala para Jesus, para que Jesus mandasse Maria vir ajudar. Aí Jesus fala, Marta, Marta, por que está tão, preocupada, está tão agitada? Uma coisa de cada vez. Então Marta, ela não parou para sentar aos pés de Jesus para aprender como Maria estava ali ouvindo a Cristo. Estava preocupada nos seus afazeres. Ela não parou para ouvir a Jesus. Mesmo assim somos nós. Muitas das vezes nós estamos preocupados com o trabalho, com as coisas dentro de casa. E não paramos para ouvir o que Deus tem para nos dizer, para nos ensinar. Então, o quarto passo é parar para ouvir a voz de Deus. Isso vai te ajudar a você crescer na intimidade com Deus. Vou estar aqui passando o quinto passo. É adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando nós adoramos ou louvamos o Senhor com o coração e com a alma, isso faz com que a presença de Deus se manifeste. Aqui em João, capítulo 4, do versículo 24 diz: Deus é espírito e por isso o que adoram deve adorar em espírito e em verdade. Deus se manifesta por meio do louvor e da adoração. O quinto passo para crescer na intimidade com Deus é você também adorar o Senhor. O momento que você está adorando, louvando ao Senhor em espírito, você traz a presença de Deus para mais perto de ti, Aqui diz que Deus é espírito, Ele quer que nós adoramos em espírito e em verdade. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, aonde você estiver, lavando um prato, no trabalho, limpando a casa, aonde você estiver. Louve ao Senhor, glorifique o nome dEle. Ele se manifesta, a presença dele se manifesta. E isso também nos faz com que a gente crescemos na intimidade com Deus. Espero que você tenha entendido esses 5 passos. E creio que a partir de hoje você vai começar
a fazer o que eu ensinei aqui, amém? Esses 5 passos para você crescer na intimidade com Deus é orar, ler a palavra, né? É você ter um tempo reservado para Deus, você ter um desejo profundo de querer estar na presença de Deus, é você sair da zona de conforto, ter um tempo reservado para ouvir a voz de Deus, você ter um lugar secreto somente para Deus e você adorar a Deus em espírito e verdade. Isso vai fazer com que você cresça na intimidade com Deus e você vai se sentir diferenciada, porque é o que nós precisamos hoje, é crescer na intimidade com Deus, irmãos. No lugar de procurarmos dons, talentos, temos que procurar ter intimidade com o Pai. Porque não adianta só querer dons e não querer ter intimidade com Deus. Por quê? Nós vemos que Jesus, ele fala, né? Que muitos naquele dia, né? Dirão, Senhor, Senhor, nós não curamos eu em teu nome, não profetizamos, não expulsamos demônio em teu nome. Nós vemos que isso aí é o quê? Os dons, né? Aí Jesus vai falar, aparta-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para Jesus dizer que eu não te conheço, porque essa pessoa não tinha intimidade com o Pai. Não basta só as obras, mas para isso nós temos que ter intimidade com o dono da obra. Amém? Nós temos que procurar ter intimidade com Deus, buscar ter intimidade com o Pai. Eu creio que na intimidade que você for buscando, Deus ele vai, né, te revelando o propósito que ele tem na tua vida, qual é a vontade dele, e ele também te dá dons para você usar para a glória dele. Mas muitas pessoas se preocupam em buscar dons, mas esquecem do principal, que é buscar a intimidade com Deus, porque o que vale é ter intimidade com o Pai, para que você não chegue naquele grande dia e dizer, aparta-vos de mim que eu não te conheço, né? Então, para Jesus dizer isso, é uma pessoa que não tem intimidade com ele, né? E na palavra do Senhor fala que quando nós guardamos a palavra de Deus, qual nós temos ouvido, isso faz com que nós se tornemos mais unidos com o Pai e com o Filho. Então, não só ouvir, mas guardar a palavra de Deus. E se nós guardamos a palavra de Deus, nós demonstramos que amamos a Ele e obedecemos ao seu mandamento. Isso também ajuda na nossa intimidade com o Pai, ser obediente a Ele, obedecer à voz de Deus, né? Não é como o profeta Samuel falou para Saul. O que importa para Deus? Sacrifício, holocausto ou obediência à voz dele? Nós sabemos que a obediência à voz de Deus vale mais. Então a obediência também faz parte do nosso relacionamento com Deus. Amém? Fica com essa palavra. Espero que você tenha gostado e que você siga esse espaço. Você que tem esse interesse de crescer na intimidade com Deus. Que você, a partir de hoje, comece a praticar e depois volte aqui e coloca o seu testemunho no comentário. Amém? E assim, agradeço em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aleluia. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que está aqui nesse vídeo. Amém? Ficar na paz do Senhor. E assim agradeço em nome de Jesus.